19 de junho de 1944, 8h06 da manhã. Vice-almirante Jizaburo Ozawa está na ponte do porta-aviões Taihu quando dá ordem para lançar a primeira onda de ataque. 69 aeronaves decolam do convés blindado do navio mais moderno da Marinha Imperial Japonesa, voando em direção aos porta-aviões americanos que protegem a invasão de Saipan. Ozawa observa as aeronaves desaparecendo no horizonte com sensação estranha no estômago. Algo entre esperança e presságio. Porque ele sabe que esses pilotos não são os veteranos de Pearl Harbor e Midway. São homens com 300, talvez 400 horas de voo se tiverem sorte. Enfrentarão veteranos americanos pilotando Hellcats superiores, guiados por radares que os japoneses não possuem. Mas é tudo que o Japão tem. E se esta batalha não detiver os americanos, Saipan cairá. E de Saipan, bombardeiros B-29 poderão alcançar as ilhas principais. A guerra chegará a Tóquio. O fim estará próximo. Então Ozawa envia seus pilotos e espera. Às 8h20, 14 minutos após o lançamento, o submarino americano USS Albacore detecta a frota japonesa. O comandante Joseph Enright observa através do periscópio e vê o Taihu, imenso, moderno, o orgulho da Marinha Imperial. É o alvo perfeito. Enright ordena lançamento. 6 torpedos cortam a água em direção ao porta-aviões. Um piloto japonês, Sakio Komatsu, está retornando ao Taihu quando vê os rastros dos torpedos. Sem pensar, mergulha seu bombardeiro torpedeiro diretamente sobre um dos torpedos, detonando-o no ar. É sacrifício instantâneo que salva o Taihu de impacto múltiplo. Mas um torpedo passa. Um único torpedo atinge a proa de bombordo. A explosão sacode o navio. Ozawa é lançado contra a antepara da ponte. Oficiais ao seu redor gritam relatórios de danos. Mas após momentos de caos, o quadro que emerge é quase tranquilizador. O torpedo atingiu a proa, longe de áreas vitais. O convés blindado do Taihu, projetado exatamente para resistir a este tipo de ataque, aguentou. O navio ainda está fazendo 27 nós. Operações aéreas podem continuar. Ozawa respira aliviado. O Taihu foi construído para sobreviver a isto. É o porta-aviões mais bem protegido que o Japão já construiu. Um único torpedo não será suficiente para detê-lo, mas algo invisível e mortal está começando nos compartimentos abaixo. O torpedo rompeu tanques de combustível de aviação. Gasolina de alta octanagem está vazando. Milhares de litros escoando através de compartimentos, evaporando, criando vapores que se misturam com ar. E esses vapores são extremamente explosivos. Equipes de controle de danos detectam o cheiro. Relatam para a engenharia. O oficial de engenharia toma decisão que parece lógica. Para remover os vapores perigosos, ele ordena que todos os sistemas de ventilação sejam ligados. Bombear ar fresco através do navio, diluir os vapores, expulsá-los. É o que qualquer manual de controle de danos recomendaria. É também erro fatal, porque ao invés de remover os vapores, os ventiladores os espalham, através de corredores, através de compartimentos, através dos elevadores de aeronaves, através de praticamente cada espaço fechado no navio. O Taihu está se transformando em bomba gigante e ninguém percebe completamente a extensão do perigo. Um oficial de bordo, suboficial de manutenção que trabalha nos sistemas de ventilação há anos, reconhece o que está acontecendo. Ele corre para a engenharia suado e desesperado. Vocês têm que desligar a ventilação. Estão espalhando os vapores por todo o navio. O oficial de engenharia o dispensa. Precisamos remover os gases. A ventilação está funcionando conforme projetada. Não, vocês não entendem. A concentração está ficando crítica. Qualquer faísca e... Volte ao seu posto. Temos tudo sob controle. O suboficial retorna ao seu posto, sabendo que não há nada mais que possa fazer. E durante as próximas horas, o Taihu continua operações normalmente. Aeronaves pousam e decolam. Ozawa coordena ataques. Relatórios chegam sobre o massacre aéreo que está ocorrendo, sobre centenas de aviões japoneses sendo abatidos pelos americanos. Mas o Taihu continua funcionando, aparentemente intacto apesar do torpedo. E todos os minutos,
Vapores explosivos se acumulam. Pense por um momento. Quantas vezes na história, desastres acontecem não por falha técnica, mas por decisões humanas que pareciam razoáveis no momento, mas que iniciaram cascatas imparáveis? Se quiser explorar mais desses momentos onde pequenas escolhas têm consequências devastadoras, considere se inscrever no canal. Às 15h30, mais de 7 horas após o torpedo inicial, marinheiros nos compartimentos inferiores começam a relatar tonturas, náuseas. Os vapores estão se tornando tão concentrados que estão afetando homens fisicamente. Alguns compartimentos têm que ser evacuados porque o ar está literalmente tóxico. Mas operações continuam, porque a batalha ainda está acontecendo, porque o Taihu é navio capitânia, porque parar agora seria admitir fraqueza. Então, às 15h32, algo acontece. Ninguém sabe exatamente o que. Talvez motor elétrico com defeito gerando faísca. Talvez fiação danificada pelo torpedo inicial. Talvez até cigarro aceso em local errado. Não importa. O resultado é o mesmo. A explosão que segue é além de qualquer coisa que alguém no Taihu experimentou. Não é explosão localizada. É o navio inteiro detonando simultaneamente. Cada compartimento saturado com vapores explode ao mesmo tempo, criando onda de choque que rasga o Taihu de proa a popa. O convés blindado, projetado para proteger contra bombas externas, não faz nada contra a explosão que vem de dentro. Placas de blindagem são arrancadas. Elevadores de aeronaves são arremessados para cima como brinquedos. A ilha de comando, onde Ozawa estava momentos antes, desintegra. Ozawa sobrevive porque tinha acabado de descer para compartimento inferior. Mas ao seu redor, centenas morrem instantaneamente. A força da explosão esmaga homens contra anteparas. Fragmentos metálicos cortam através de corpos. Incêndios iniciam em dezenas de locais simultaneamente. E o pior é que a estrutura inteira do Taihu está comprometida. O casco rachou em múltiplos pontos. A água do mar inunda compartimentos. Sistemas elétricos falham. Controle de danos se torna impossível porque as equipes de controle de danos estão mortas ou incapacitadas. Oficiais tentam avaliar a extensão dos danos, mas é caos completo. Compartimentos inteiros não respondem porque não há ninguém vivo para responder. Incêndios se espalham mais rápido que equipes conseguem contê-los. O navio está listando cada vez mais para este bordo. Ozawa, sangrando de ferimento na cabeça, tenta coordenar esforços de salvamento, mas está claro em minutos que o Taihu está perdido. A explosão foi muito extensa, muito devastadora. O orgulho da Marinha Imperial está morrendo. Às 16h28, quase uma hora após a explosão inicial, o capitão do Taihu ordena abandono. Homens pulam para o oceano. Contratorpedeiros se aproximam para resgatar. Ozawa é praticamente carregado para um bote salva-vidas, protestando que deve permanecer com seu navio. Almirante, a frota precisa de você. O Taihu está perdido, mas a batalha continua. Do contratorpedeiro que o resgata, Ozawa assiste enquanto o Taihu agoniza. O porta-aviões mais moderno do Japão, em serviço há apenas 3 meses, está afundando. Lista aumenta. Proa começa a submergir. Às 17h32, o Taihu vira completamente e desaparece sob as ondas. 1.650 homens morrem. Entre eles, centenas de pilotos, mecânicos, oficiais. Anos de treinamento, experiência irreparável, expertise que o Japão não pode substituir. E então, Ozawa recebe relatórios completos sobre a batalha aérea. Mais de 400 aviões japoneses foram destruídos. 400. Os americanos estão chamando de a Grande Caça ao Peru das Marianas. Foi massacre sistemático de pilotos mal treinados contra veteranos em aeronaves superiores guiados por radares. É neste momento, sentado em contratorpedeiro sujo de óleo e sangue, lendo relatórios que dizem que sua força aérea foi aniquilada e seu navio capitânia afundou devido a erro de ventilação, que Ozawa entende completamente. A guerra está perdida. Não apenas esta batalha, a guerra inteira. Porque o Japão não pode substituir o Taihu. Não pode substituir 1.600 marinheiros treinados. Não pode substituir 400 pilotos,
E mesmo se pudesse, os americanos têm 15 porta-aviões operando nas Filipinas, com mais chegando a cada mês. É matemática. É inevitável. É o que Yamamoto tentou avisar antes de Pearl Harbor. O Japão despertou o gigante industrial, e esse gigante agora está sistematicamente destruindo tudo que a Marinha Imperial construiu. Ozawa escreve relatório honesto, relata as perdas sem minimização, explica que a força aérea embarcada japonesa deixou de existir como força de combate efetiva. Recomenda que a Marinha assuma postura defensiva, porque não há mais capacidade ofensiva. O relatório é recebido em Tóquio com descrença. Alguns oficiais acusam Ozawa de derrotismo. Outros simplesmente não conseguem aceitar a magnitude do desastre. Mas aqueles dispostos a ver a verdade reconhecem que Ozawa está certo. O Taiho foi símbolo perfeito da tragédia japonesa. Navio moderno, bem projetado, capaz. Sobreviveu ao torpedo inicial exatamente como foi projetado para fazer. Mas morreu porque decisão humana espalhou vapores explosivos através do navio. Morreu por erro evitável. Morreu não por falha de engenharia, mas por falha de compreensão das consequências. E quantos pilotos que tentaram retornar ao Taiho após missões naquele dia simplesmente não encontraram o navio? Voaram em círculos sobre oceano vazio, combustível acabando, sem compreender que seu porta-aviões havia desaparecido. Caíram no mar, um por um, morrendo sem saber que o Taiho já estava no fundo. A guerra continuaria mais um ano, mais batalhas, mais mortes, mais destruição. Mas o resultado foi decidido no Mar das Filipinas. Foi decidido quando o Taiho explodiu e afundou. Foi decidido quando 400 aviões japoneses caíram em um dia. Foi decidido quando Ozawa, o almirante que comandava a última força ofensiva real do Japão, sentou em contratorpedeiro e entendeu que não havia mais caminho para a vitória. Apenas questão de quanto tempo até o fim. Quanto tempo até Saipan cair e B-29s começarem a bombardear Tóquio? Quanto tempo até Leyte destruir o que restava da Marinha? Quanto tempo até bombas atômicas forçarem rendição que deveria ter vindo muito antes? Tudo conectado. Pearl Harbor despertou o gigante. Midway quebrou a espinha. Mar das Filipinas executou o que restava. E o Taiho, afundando com 1.600 homens, foi símbolo perfeito de como até os melhores navios, os mais modernos projetos, a tecnologia mais avançada que o Japão podia produzir, não eram suficientes contra inimigo com recursos ilimitados e determinação absoluta. 19 de junho de 1944. O dia em que o almirante japonês entendeu que a guerra estava perdida, não porque faltava coragem, não porque faltava espírito de luta, mas porque matemática não mente e realidade não respeita esperanças. Estamos recomendando um vídeo que complementará ainda mais sua compreensão sobre esses momentos decisivos, onde guerras foram perdidas, não em batalhas gloriosas, mas em cascatas de pequenos erros que se acumularam em catástrofes. Vale a pena assistir.